bem-vindos, roedores da sétima arte e da quarentena. Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, para ela os protocolos da Covid precisam endurecer, mas sem perder a ternura. Patrícia Costa. Olá, caros amigos dos Ratos de Cinema, estou de volta. Cara, vamos endurecer isso aí, porrada. Como diria o Rafael, pau na mesa. Que isso, rapaz? Ela voltou com tudo, hein? E aqui com a gente também, para ele, uma das novas regras de utilização dos cinemas deveria ser a opção de jogar tomates na tela em filmes do Robert Pattinson. Rafaela Salles. Fala, galera. Bom, só pra resumir, segura o fogo no cu, não tem que abrir porra nenhuma, acabou o cast, sobe o crédito. Now the world go no. Que isso, cara? Acabou. Vamos fazer o cast, vai ser organizado, vamos ver com todos os detalhes. Aqui com a gente também, para ele é impossível segurar a pipoca, o refrigerante, mostrar o ingresso na entrada e coçar o nariz por causa da máscara. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo e da quarentena. Cara, eu tava comentando, tava pensando assim, era impossível imaginar a gente fazer um cast com esse tema. Impossível, mas estamos aqui pra isso. Segure a gente. Só no Brasil e só no Ratscast. É verdade. O nosso tema de hoje é a reabertura dos cinemas. Nós estamos aqui para atualizar vocês, caros ouvintes, caros ratos de cinema, como nós, né, que estão loucos para voltar para a sala escura. E a gente quer falar um pouco sobre essa situação, sobre os cuidados, sobre as mudanças que envolvem toda essa reabertura que está acontecendo agora no nosso Brasil e também no mundo inteiro. Obviamente, vamos trazer umas notícias também de como isso está se dando lá fora também. Primeira pergunta, eu vou começar logo de cara. Paty, você acredita ainda que estamos vivendo uma pandemia, né? Sim. Beleza. Você é a favor da reabertura dos cinemas? E você pretende frequentar os cinemas nesse momento? Ai, Marcelo, essa pergunta eu achei que a gente fosse falar sobre tantas coisas antes de chegar aí. Não, hoje é pé na porta. São tantas questões que estão envolvidas nisso. Direto e reto. Desde como isso é feito, no meu caso, né? Desde como isso é feito a partir de uma pressão dos lobistas do cinema, até essa falta de compromisso de esferas governamentais com como que isso é feito, né? O município que decide, aí o município faz assim, o cinema que decide. São muitas questões que levam a essa abertura e no final das contas é uma questão que se prioriza a economia no lugar de se priorizar a saúde das pessoas ou realmente uma melhora da situação. Cara, as pessoas estão morrendo hoje no Rio de Janeiro, 120 pessoas por dia de novo ainda. Então assim, eu não entendo. Então são muitas questões, mas que pra mim deixam claras o quanto que é irresponsável, né? Você tem um estado que não tá regendo isso da maneira que deve ser, então você normaliza essas questões de aglomeração. Muito bem. Rafa, mesma pergunta, você acha que tá rolando uma pandemia ainda também, né? Segundo o carioca médio, não, né? Não. Já tá tudo tranquilo, né? Já tá tudo suave. Você é a favor da reabertura e você pretende frequentar os cinemas nesse momento? Meu amigo, a gente não chegou à conclusão de como a gente vai fazer com relação às escolas. Foda-se o cinema. Eu acho que se a gente for botar, né, num ranking de prioridades, né, saber o que a gente vai fazer com relação, né, à saúde e educação de quem está estudando, né, do que o MEC pede lá do quarto ano até o ano que for, eu acho que isso está acima, né, de entretenimento como cinema. E o egoísmo das pessoas e a ganância de instituições, sejam políticas ou privadas ou públicas, enfim, eles estão passando por cima disso e sendo responsáveis ao ponto de que se o cara quer ir na praia no final de semana, né, e ele foi infectado, o problema não é só dele, o problema é quando ele voltar para casa, o problema é quando ele for pro trabalho, o problema vai ser, né, no transporte público, entendeu? A gente tá num país que inventou de reabrir as coisas quando morria 1.500 pessoas por dia. Tá tudo errado. A gente atropelou processos como nenhum país outro no mundo fez. Tudo que foi feito, desde que decidiram começar a reabrir, tá errado, porque não trataram a doença certo, não trataram o problema de saúde pública, não trataram ele certo, aí quiseram tapar o sol com a peneira, tentando salvar
resgatar a economia, afinal é ano de eleição, entendeu? Eu não quero entrar muito nessa seara política, mas tá tudo errado. A gente tem que começar a falar de reabertura quando parar no Rio de morrer 100 pessoas por dia, entendeu? Aí a gente começa a falar de abertura de cinema, abertura disso, daquilo, porque por enquanto o cinema, com o ar-condicionado ligado e aquela salinha fechada, aquilo ali, o pessoal que joga videogame vai entender o que é. Aquilo ali é um kill box, é um lugar que você vai morrer. Maguinho, fala aí pra você é a favor da reabertura e você vai? Porque eu sei que você tá sentindo falta, né? Bastante, acho que todos nós, né? A gente tá lidando com uma primeira pandemia da era moderna. A gente teve a gripe espanhola, mas onde o planeta era outro, a gente estava num outro planeta, num outro universo. Eu acho que em algum momento, né, não o Brasil, mas a humanidade, em algum momento ela se desvirtuou e perdeu aquela chavezinha, sabe, da humanidade, da sensibilidade, da civilidade, né, e a gente tá vivendo numa barbárie entre países absurda, entendeu? E o país, com nossos governantes, liderando essa barbárie genocida de uma forma inconsequente, né? Nós trabalhamos com cinema, nós amamos cinema. Eu falo isso com propriedade porque eu tinha um negócio, era o negócio da minha vida ao longo de 11 anos, e essa pandemia, ela meio que ceifou todos os meus projetos que eu tinha para o meu estabelecimento, que era o Calabouço, e é basicamente a mesma coisa no cinema. Eu não vejo condições nenhuma da gente ter uma reabertura com alguma qualidade, porque os lançamentos, a maioria dos grandes blockbusters está para 2021 ou para final do ano, mas enfim, sendo um pouco mais sucinto, mas com o mesmo raciocínio de Rafa, Patrícia, eu não passo nem na calçada. Adoro. Eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês. Eu fiz 2 perguntas aqui, né? Vocês são a favor da reabertura e vocês pretendem frequentar o cinema nesse momento? Eu tenho respostas diferentes para essas perguntas. Vocês são a favor da reabertura? Eu diria que sim. Eu sou a favor da reabertura. Mas calma, não dessa reabertura, não de colocar as pessoas dentro de uma sala de cinema como a gente está acostumada, mas eu sou a favor de uma alternativa. Talvez a reabertura não precise ser dentro das salas de cinema. Eu fico assim, impressionado como a gente ficou parado aí 6 meses agora e as distribuidoras e os estúdios e as salas de cinema não pensaram numa alternativa, em outras soluções que a gente pudesse ter para poder se adaptar a esses novos tempos que a gente está vivendo. Porque assim, os restaurantes tiveram que se adaptar, os espaços públicos tiveram que se adaptar, os trabalhos tiveram que se adaptar, e as salas de cinema, a adaptação é mínima. A segunda pergunta é: você pretende frequentar os cinemas nesse momento? Não. Eu não pretendo porque eu não confio, eu não consigo confiar. Eu, por exemplo, fui sumariamente contra a reabertura dos restaurantes e de algumas coisas de comércio. O ideal seria todo mundo ficar em casa, o ideal seria a gente esperar o vírus passar, o ideal seria as pessoas pararem de morrer. Mas a gente precisa de algum jeito. Quem pode se adaptar, deve se adaptar. Eu fui contra até eu ir num restaurante e ver que a coisa realmente pode funcionar, que você consegue adaptar, que você consegue dar um jeito. Óbvio, é difícil, você vai ter um custo adicional muito grande, talvez você venha recuperar isso só daqui a 1 ano, vai ser muito difícil, mas precisa ter um jeito da sociedade seguir. Como isso funcionou lá na Europa? E é aí que eu quero trazer isso pro Brasil pelo seguinte: tem coisas aqui que não pegam, tem coisas aqui que não funcionam, e não é por causa só dos políticos. É muito por causa do nosso povo. Uhum. Então, a nossa falta de educação, aquela coisa que existe no brasileiro de querer peitar as leis, enfim. Acho que o cinema fechado, hoje, como você falou, é uma máquina de matar. Não me parece ser uma solução ideal. Tem gente como eu que não quer entrar numa sala fechada de cinema hoje, nesse momento, que não se sente seguro. Então, o que mais dá pra gente fazer? O que mais essas salas ou esses estúdios poderiam ter feito pra gente ter alternativa e ver esses filmes que eles estão lá distribuindo e vendendo e divulgando pra gente poder consumir também. Se poderia abrir? Sim, poderia. Poderia abrir de uma outra forma. Deveria se pensar nisso, nessas outras possibilidades. E a gente tá vivendo num mundo que vai precisar se adaptar. Então eu acho que a gente precisa começar a entender quais serão as adaptações. E não colocar as pessoas dentro daquela caixa. Eu também, hoje, do jeito que tá, eu não entraria no cinema por medo de tudo isso. Onde o oxigênio não vai, onde o maluco vai entrar porque só pode entrar de máscara, mas vai dar
10 segundos ele vai tirar a máscara, porque o foda é isso, né? As pessoas não respeitam os protocolos. Marcelo, você falou sobre essas possibilidades de você ter cine drive-ins. No Rio, a gente já tem vários lugares que você tem essa possibilidade, e as pessoas vão. Porque assim, eu lembro de ser criança, e aqui no Rio ainda tem alguns lugares, lá no Mato Alto, você tinha um cine drive-in em Jacarepaguá, quando eu era criança. Então eu lembro dessa experiência. E durante um tempo era uma coisa mais pro lado da nostalgia, né? Mas, cara, a gente se reinventa, né? Então aqui na Barra, ai meu Deus, assim, na Cidade das Artes você tem, no Hospital, eu não sei se em outros bairros você tem com tanta, porque a Barra tem espaço, né? Tem grandes estacionamentos, então você acaba facilitando esse processo. Então você tem cinemas que tem, assim, programação semanal, constante, mudando. Aí a grande questão só, eu acho, que o que é menos, acaba sendo menos atrativo é a programação, né? Porque aí você entra no carro, de repente, para assistir um filme antigo que você já viu. Então, assim, eu acho que talvez falte esse investimento de, então, vamos inovar, vamos fazer lançamentos nos cinemas e nesses drive-ins, e talvez isso seja o que esteja faltando para você ter essa modalidade talvez um pouco mais atrativa, né? Tá tendo agora no Rio o Cine Open Air, vai ser pela primeira vez essa versão de drive-in, que teve a estreia agora. Não, então, assim, mas o Cine Open Air, por tradição, já sempre traz esses filmes antigos. Então as pessoas vão para viver a experiência e tal, que já é uma tradição da cidade, esse tipo de evento. Agora, uma coisa que a Paty falou que é interessante, foi o que eu te falei, eu acho que ideias tem que ter, óbvio, a gente não vai ficar inerte, né? Mas, por exemplo, a estreia do Telecine Open Air, ele chegou, ele fez uma estreia com Três Verões, que é um filme maravilhoso com a Regina Casé. Ele ia estrear em março, né? Ele passou no Festival do Rio, mas pela pandemia ele só estreou agora. O problema, eu acho que assim, drive-ins na minha época também de infância tinha e tal, só que a gente comentou um pouco atrás sobre as características de um cine drive-in. Eu, particularmente, que nós consumimos cinema absurdamente, eu ia no mínimo 2 vezes por semana. Num drive-in, eu acho que eu só iria para ter uma experiência para ver, eu acho que dificilmente eu voltaria, entendeu? Então, assim, eu iria para conhecer como é que é e tal, é incomparável. Pra ter certeza que é uma merda, né? Pra enfatizar a merda, entendeu? Tipo, caralho, paguei R$100 aqui pra ficar dentro do carro ouvindo o meu rádio com um som chiado, entendeu? E pegando um trânsito absurdo. Então, assim, eu acho que pela experiência, até porque as pessoas também estão ensandecidas em casa, querem ir pra qualquer lugar. Então, eu acho também que o drive-in é igual live. Prazo de validade vencido, entendeu? Porque, assim... Mas, ô Maguinho, olha só, Rafa, você também, Rafa. Os drive-ins são uma merda aqui no Brasil. Lá fora tem drive-in muito legal. Os drive-ins aqui são sucateados, porque a gente nunca pensou em investir nisso porque havia uma pandemia. Exato, claro. É óbvio que é uma merda, porque ninguém investiu nisso há pelo menos uns 30 anos. Sim. Assim, não existe um drive-in que foi feito pra ser um drive-in. O que existe são adaptações pra ganhar algum dinheiro enquanto isso tudo tá acontecendo. Não tem, é tudo feito a toque de caixa. Então a gente sintoniza aqui no rádio e tal, bota umas vaguinhas aqui, separa, bota uma tela que é mais ou menos, não é nem uma mega tela de drive-in. É uma coisa difícil mesmo, né? A gente tá aqui confabulando, mas, cara, é um setor que eu acho que muito difícil dele sobreviver. Porque ninguém vai respeitar porra nenhuma e não vai ter fiscalização, como nada que não tem fiscalização. Eu falo da nossa cidade e do nosso país, que é a falta de educação das pessoas, né? Aqui a gente tem razão em tudo e não quer ser chamar a atenção. Então, cara, você bate com qualidades que em situações que são adversas. Você imagina você no cinema sem máscara, você comenta com uma pessoa, pô, põe a máscara aí. Cara, a porrada come, o xingamento, acabou a sessão. Qual a solução, Rafa? Quais são as alternativas? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, assim, em nenhum momento se juntou uma galera, né, uma equipe criativa numa sala. Quando tinha 2 meses de pandemia, vem cá, vamos pensar em uma maneira de a gente não se fuder mais? A gente já tá 2 meses fudido. Vamos pensar em numa alternativa? É muito mais fácil, muito mais barato, você pagar um lobista que vai ficar pressionando o governo a reabrir, aí joga a responsabilidade pro município, pro estado, enfim, e reabre, cria lá uma série de regras que é para inglês ver, que não vai ter fiscalização, como a própria Paty falou, e assim, nesse ponto, eu acho que a gente tinha que tomar como exemplo americano. É uma racinha filha da puta.
É uma racinha filha da puta. Só que eles sabem ganhar dinheiro. Um case de sucesso de uma alternativa para tornar um negócio viável durante a pandemia é a NBA. Reuniram uma equipe criativa para pensar o que a gente vai fazer. No futebol, a Liga dos Campeões, eles pensaram algo semelhante, pegando todos os times, jogando todos os jogos em Portugal. E pronto. Basta um pouco de boa vontade para parar e pensar, talvez se juntar e conversar. Aí é onde eu discordo do Marcelo lá atrás, quando ele falou assim, mas eu não quero entrar em política, não sei o que, é impossível, cara, porque tudo isso é muito política. É isso que o Rafael falou lá atrás. É muito mais fácil, né, você jogar esse dilema ético de se abre ou não abre na mão da empresa privada que quer mais é lucro. Enquanto o governo lá em cima lavou as mãos e falou, olha, o município que decida, aí o município manda pro coisa, você que decida, e aí a gente fica aqui. Que nem eu falei lá no início, que nem nas escolas, assinando o termo de responsabilidade, se meu filho morrer ou se alguém ficar doente na minha família, eu não posso processar a escola porque eu que escolhi. E isso, a culpa é minha. É muito fácil, assim, não tem um interesse. É muito mais barato você abrir o cinema do que você fazer um mega evento desse. Sabe quais são as opiniões dos especialistas? Fui pesquisar alguns médicos, o que os médicos falaram. Eu li vários sites assim de cinema, alguns sites de cinema lá de fora conversaram com alguns especialistas nesses últimos meses e tal. Os Estados Unidos abriu um pouco os cinemas umas semanas antes da gente. Todos os especialistas lá foram claros que ir pro cinema, tanto nos Estados Unidos como obviamente aqui, é uma péssima ideia. Então eu anotei um depoimento aqui que eu acho que vale a pena eu ler rapidamente. Um médico disse o seguinte: é nosso entendimento que o vírus é transmitido pelo ar por pequenas gotas que saem da boca, quando falamos, rimos, cantamos. Além disso, ficar num ambiente fechado por 2 horas, onde o ar não está circulando de maneira correta e eficiente, e onde você não sabe quem esteve ali antes de você, ou se aquilo foi limpo, pode causar uma contaminação muito grave. Será que vale a pena correr esse risco? A única coisa que eu não entendo é o seguinte: a gente sabe que, como eu falei, 40 cidades, Brasília, Manaus, Fortaleza, Belém, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, em várias cidades do Nordeste houveram aglomerações na abertura dos cinemas na primeira semana. E aí a minha pergunta em algumas dessas cidades vão abrir sem a Bombonière, outras vão abrir com a Bombonière. Aí no Rio de Janeiro estão fazendo essa pressão toda para abrir com a Bombonière. Sem a Bombonière eles não abrem. Já tem autorização do governo, mas sem a Bombonière eles não querem abrir. Então eles estão forçando a barra para abrir com a Bombonière, porque a gente sabe que é onde está o dinheiro. Ovos, né? Se ganha muito mais dinheiro com venda de pipoca do que com venda de ingresso. Acho que 5 vezes o preço do ingresso, às vezes. Pois acho que todo mundo que vai no cinema sabe disso, né? Você abre sem a Bombonière. Número reduzido de assentos. Número reduzido de funcionários. Precisa limpar entre uma sessão e outra. Se você tem 20 salas, só vão poder usar 6. E outras diversas medidas que vai ter que adaptar, né? Vai ter que botar álcool gel 70%. Todos os cinemas estão dizendo que vão ter isso tudo. Tá, vamos acreditar que tudo isso tá. Financeiramente, vale a pena para os cinemas brasileiros? Essa pergunta também, né? Fecha essa conta, né? Cara, eu acho que pro cinema brasileiro, eu acho que fecha. Marcelo, porque eu acho que a gente chegou num ponto em que as pessoas estão totalmente acabou. Sabe assim? Você falou, tava fazendo fila pra ir no cinema em Salvador. Eu acho que quantos lugares tiverem na sala vão estar ocupados. E aí, segundo aí, são o quê? 30% da sala? 32%, né? Mantendo o distanciamento de 1,5 metro e a lotação da sala. Eu acho que se eles estão fazendo tanta pressão pra voltar assim, é porque eles devem estar achando que vai valer a pena. Não sei. Porque assim, eu entendo uma aglomeração no início, Paty. Como vocês falaram, todo mundo não aguenta mais, cara. Agora, será que se sustenta, né? Na minha cabeça, eles estão dando uma chance para ver se vai dar certo. Se começar os números a aumentarem de maneira cavalar, vai ter que fechar de novo. Não adianta botar álcool gel na porta, vai ter que fechar de novo. Marcelo, eu acho que é muito esperançoso você. Eu acho que só vai fechar se não for lucrativo. Eu acho que só vai fechar... morreu gente porque foi no cinema. Foda-se. Morreu gente porque foi na praia. Estamos vivendo na política do foda-se. O pessoal... Cara, sério. Os ônibus estão lotados, os metrôs estão lá. A praia é só um reflexo do que tá acontecendo. É porque no jornal a gente vê assim, vamos criticar as praias lotadas. Você vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as praias lotadas. Mas a galera tá trabalhando há tempo já, pegando condução lotada todo dia. E aí você acha que eles vão fechar porque as pessoas estão morrendo? Eu duvido.
vão fechar se não der lucro. Aí sim, se o pessoal não for e não for financeiramente viável, aí vai fechar. Fora isso, eu duvido. Assim, sempre que eu vou em algum estabelecimento, tento tentar entender pelos olhos do dono, né? Financeiramente falando. E até porque eu tentei adotar isso até onde eu achei que era razoável com o calabouço. Quando eu achei que não era razoável continuar, como se eu estivesse dando murro em ponto de faca, eu falei, cara, o momento agora é de me recolher e, enfim, não dar continuidade. Mas eu falo isso porque, discordando um pouquinho da Paty, eu acho que assim, eu concordo na parte que ela fala que o que tá envolto é o dinheiro e a vida da galera que se foda, entendeu? Não vai fechar, não vamos ter mais lockdown se o pessoal morrer, isso aí não, óbvio que não. Agora, se não for financeiramente viável, aí fecha. E eu acho que os cinemas vão muito nessa linha e assim, e as restrições, pra mim, são muito claras que a chance de não dar certo é muito grande, né? Você ter um intervalo, tipo, digamos, você tem o filme Mulher Maravilha, que em condições normais, temperatura e pressão, você tem aí cinemas com, sei lá, 6 sessões no dia, né? Você vai ter 3 sessões apenas, talvez em dias variados. Você tem uma capacidade com 30% apenas, então se você tem, sei lá, você vai ter, em vez de 100, você vai ter 30, entendeu? Você vai ter 40. E aí mais, se você não colocar a bombonière, cara, um abraço, não tem o que fazer. Então, é claro que essa tentativa eu acho válida, porque, é óbvio, a gente tá numa pandemia ainda, porém, concordando com você, mas assim, eu concordo com um pouquinho de cada coisa, até porque a gente tá fazendo aqui um exercício de entendimento, né? Ninguém tem a verdade absoluta dos fatos, mas eu acho que financeiramente falando é uma tentativa, óbvio, porém a minha opinião é que não será viável, né? E tem isso também, a gente, público, tem o livre-arbítrio de ir e ok, não é porque o cinema reabriu que eu sou obrigado a ir, óbvio que não. Claro, ninguém vai te tirar de dentro de casa. Entendeu? Claro. Então assim, eu acho e até isso, assim, pela oportunidade de rever filmes que eu já vi, o atrativo que me faz ir ao cinema, que é o filme, o lançamento, vai me fazer ficar em casa. Então, respondendo, me alonguei um pouco mais, você desculpa, eu acho que financeiramente, pelas regras, eu concordo que tem que tentar achar um jeito. Tem que tentar. A gente não pode ficar sentado em casa porque o dinheiro e o sustento não vai cair do céu. Mas eu acho que, infelizmente, a gente vive num período que a gente não escolheu, é uma coisa alheia à nossa vontade e que algumas coisas, ou várias delas, ou deixarão de existir ou não serão a mesma. Eu acho que o cinema, até chegar a vacina, não será o mesmo. Maguinho, você falou o negócio das salas, mas obviamente a restrição dentro da sala, eu acho que ela não diminui, né? Eu acho que você continua tendo uma restrição de pessoas dentro das salas, mas a previsão é que os cinemas já estejam funcionando com 80% das salas para outubro, novembro. Então você começa com 3 salas, mas a previsão é que dentro de algumas semanas você vá abrindo salas. Aos poucos e tal. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde estão falando assim, bom, vamos ver como vai funcionar em São Paulo. Porque São Paulo é o estado que tem mais salas, então aqui vai ser uma espécie de mercado teste. Só que aí começa essa questão da política, que é o seguinte, cálculo que eles fizeram, né? Para eles poderem ganhar dinheiro e atender o público da maneira que precisa ser feita, só vão abrir quando eles puderem receber 60% do público. E aí, por isso, é o único estado que ainda não tem data para voltar. Sim. E aí é uma bola de neve, porque diversas produtoras, né, de cinema, até as lá de fora, não querem remarcar as novas datas enquanto São Paulo não abrir. Então, por exemplo, obviamente, todo mundo espera a estreia do Tenet, né? Já estreou nos Estados Unidos, já estreou em alguns lugares do mundo. Aqui no Brasil já teve diversas datas. A próxima data é, se eu não me engano, 14 de outubro. Acredita-se que até lá os cinemas aqui em São Paulo vão abrir. Eu, por exemplo, já sei que vai haver o festival, a Mostra de São Paulo vai haver. Eu ainda não sei se o formato, acredito que vai ser completamente diferente do que tem sido as mostras, né, dos últimos anos, obviamente. Vai abrir. Por mais que a gente seja contra, vai abrir. Então, assim, para abrir, o que eles estão... Quais são as obrigatoriedades, né? Será obrigado o uso da máscara por parte tanto dos funcionários quanto dos clientes em
qualquer momento. Os espaços devem oferecer produto de higienização, álcool 70%, devem ter medidas de distanciamento em filas e, enfim, em assentos, e redução do fluxo de pessoas o máximo possível. Então, as sessões não podem acabar no mesmo horário, tanto iniciar como acabar. A rede Cinépolis e a iniciativa Juntos pelo Cinema, eu tenho acompanhado muito essa iniciativa, eles divulgaram alguns vídeos de como serão esses procedimentos na volta e tal. Lá nos Estados Unidos, o Rafa estava falando um pouco, na Califórnia, por exemplo, que é o maior mercado deles de salas e tal, eles estão seguindo uma estrutura de cores, que é muito parecida com que os estados aqui no Brasil estão seguindo também. Lá, no estado vermelho, que é o pior cenário lá, que as coisas tudo fechadas e tal. Os cinemas abrem no estado vermelho lá, contanto que tem a capacidade limitada para 25% das salas, ou no máximo 100 pessoas, o que vier primeiro. Então lá, a organização depende de cada sala de cinema. Hoje, eles não estão no estado vermelho mais, eles já estão no laranja. 62% nos Estados Unidos dos cinemas estão abertos, 62%. Bastante cinema. Na verdade, Marcelo, você com certeza tem esses dados aí melhor do que eu, mas pelo que eu tenho lido, o Tenet seria o grande termômetro, né? Eu acho que muitas das empresas, muitas das produtoras estavam esperando, depois dessa pressão de que o Tenet seria a grande estreia, que haveria a primeira grande estreia pós-pandemia, de como que o filme reagiria no mercado para poder saber os passos que eles dariam a seguir, né? É isso que eu ia falar. Isso são números da semana passada, tá? Sem esse final de semana agora que eles atualizaram, mas Mulan faturou 261 milhões desde a sua estreia até agora. Ele está sendo exibido na plataforma da Disney Plus, né? Como a Patrícia falou, 9 milhões de pessoas compraram o filme pela plataforma por $30. Isso é mais do que o Tenet fez tendo estreado antes, pelos cinemas do mundo inteiro. Até semana passada o Tenet tinha feito 207 milhões. Então tem quase uma diferença de 50 milhões aí entre os dois filmes. Então assim, se esses números estiverem corretos, eu acho que não é só a questão de cinema, eu acho que isso coloca em xeque toda a indústria do cinema. Não é só a questão de lançamento, toda a questão de divulgação, tudo isso vai ser colocado em xeque. Meu irmão, se tem uma coisa na indústria do entretenimento que precisa de uma quebra de paradigma, é a porra do cinema. Ou você tá satisfeito, você sai felizão toda vez que você vai assistir a porra de um Oscar. Não tá. É um saco, é uma merda, é mal distribuído, é mal indicado. E se existem formas mais eficientes, formas de você... Barato não digo, porque os caras vão inventar uma outra maneira de alocar o dinheiro, mas assim, que aloque o dinheiro em outras áreas em que vai viabilizar uma distribuição melhor. E você não precisa aqui, por exemplo, a Disney tem lá o canal de distribuição dela, tem o Disney Plus. Você não precisa a Sony fazer a dela, a Universal fazer a dela. Chega o Amazon Prime Video, vem cá, o Netflix, vem cá. Vamos fazer um negócio. Pra eles é interessante, é mais view, é mais assinante. Cara, que implante essa ideia essa história de cobrar ingresso, mesmo que seja de assinante, pra ver o Tenet, por exemplo. A gente queria ver o Tenet no cinema? Queria. Vai dar? Não dá. A gente já tem que aceitar essa merda, que ninguém é criança aqui. Não dá pra ver esse Tenet no cinema agora. Você vai querer esperar até o ano que vem? Você tem a opção de pagar 15, 20 reais pra ver. Se eu tiver a opção, eu vejo logo. Então, eu quero ver. Então, de casa, sabe? Questão, é o que a gente estava falando. Não teve essa parada de sentar e vamos repensar o cinema. Vamos repensar alternativas para a gente poder atravessar essa pandemia. A Disney fez isso com o raio de um filme que tinha tudo para flopar nas salas, que era Mulan. Então, cara, Netflix, o Warner, bota o Tenet pra Netflix e eu pago R$40 aqui pra ver, aqui no final de semana. Pago 30 não, pago 40. Pago 40. Eu tô esbanjando tanto dinheiro que eu vou botar mais R$10. Cara, mas é doido isso, né? A gente vive discutindo isso do cinema, vai acabar o cinema, a reinvenção do cinema, aí vem o streaming, o caos, meu Deus, o mundo vai acabar. Cara, o cinema como produto, ele não está sob risco. O cinema não está correndo risco, a gente não vai deixar de consumir cinema como produto cinematográfico, filmes e séries, a gente não vai deixar de consumir isso. O formato, sim, pode ser que esteja em risco, mas, cara, e daí? O cinema já foi mudo e quando saiu o cinema falado, as pessoas disseram que não ia dar certo. É a ordem natural das coisas, o mundo muda e a gente tem que se adaptar aos novos parâmetros e às novas realidades, e é o que tem. Caralho, o que tem pra hoje é a gente pagar R$30 pra assistir o Mulan. Ela voltou capitalista pra caralho, né? Que eu acho assim, a gente tá tentando entender que o que fazer
dizer, e eu acho que uma conclusão básica e óbvia é essa: as salas de cinema estão em apuros, com certeza estão, porém, né, a indústria cinematográfica, como o Rafaelo disse, tem a grande chance da revolução, como a Paty falou também, do cinema mudo, falado, com som. São mudanças que o mundo viu, achou que não ia conseguir sobreviver sem, e ele foi se reinventando. Então eu acho que a reinvenção nesse momento pandêmico é fundamental para que a gente consiga dar aquele passo além. E eu acho que o cinema ele vai caminhar muito nisso, entendeu? As salas talvez esteja com os dias contados nesse momento. Na verdade não dá para saber, né, Maguinho? Não dá mas pra alguma saber, mudança, claro. A gente vai ter que passar. Sim, e é necessário passar por elas. É verdade. Um último conselho que eu anotei aqui, que eu achei interessante, é o seguinte: teve um médico que também falou o seguinte: se você realmente precisa ir pro cinema, fique com a máscara o tempo todo, faça tudo que puder sem tocar nos lugares, compre seu ingresso online, apresente-o pelo telefone, não deixe ninguém pegar seu telefone quando for escanear o ingresso e não perca tempo nas áreas comuns. Vá direto para sua sala, sente o mais afastado possível das outras pessoas. Porque às vezes a gente, né, tudo bem, vamos chegar mais cedo e tal, porque o nosso costume é sempre esse, né? Falando em conselhos, pra gente poder encerrar um pouco o nosso cast agora, queria que vocês dessem um conselho para os nossos ratos ouvintes e a sua conclusão, né, do que a gente pode esperar aí dos próximos dias, agora com o cinema reaberto. Gente, olha, a gente falou tanta coisa, né? Eu acho que assim, do jeito que as coisas estão aqui, a gente não pode virar, eu não posso, não me sinto no direito de virar pra pessoa e falar assim, não vai pro cinema, fica em casa. Eu só acho assim, autorresponsabilidade, né? Eu acho que você vai ter que saber, e responsabilidade social, você vai ter que saber das consequências das suas escolhas. Eu acho que é legal a gente pesar bem as consequências das escolhas na hora de tomar medidas, principalmente quando a gente volta pra casa e tem pessoas que estão mais predispostas, porque a gente tá nessa, e a gente ficou nessa de, não, jovens não ficam doentes, a gente, como é que é? A gente pratica esportes e é saudável. E, cara, a realidade das pessoas que estão morrendo não é essa. Não é essa, assim, só nem um parênteses, não tem nenhum jovem praticante de esporte nesse cast. Entendeu? Nesse cast já não tem. Já não tem jovem, Já né? não tem Já não jovem. tem Então, eu tô jovem, falando exato. da gente Praticante de longe, esporte. não tem jovem. Então, assim, sabe, eu acho que se puder evitar, eu acho que evitem. Isso é o que eu vou fazer, eu vou evitar. E no mais, a gente vai vendo o que vai acontecer. Ô, Patrícia, você é uma hipócrita, cara. Você Nossa, começa já o começou, cast... Rafa, já Não, começaram pé na as coisas, porta. genial. Não, eu Olha concordo, só, eu não sei nem o que ele vai falar, mas eu concordo com ele. Você começa o cast falando assim, eu não entro, que eu não sou maluca de entrar no cinema. Você termina o cast, quem sou eu pra dizer pra você não ir no cinema? Eu vou falar igual o Maguinho. Não, eu não passo nem na calçada, mas nós já estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão nos bares, estão nas praias, estão nos shoppings, fazendo o que bem entendem. Agora, eu vou dizer pra você assim, ouvinte, não vai não, fica em casa. Eu nem dentro da minha casa eu tenho esse direito de fazer isso. Pra você, amiguinho, que tá, né, com essa vontade, esse comichãozinho aí dentro de você pra ir pra sala de cinema, sossega a porra do facho. Sei lá, vai lavar uma louça. Eu vou além, porque a Paty fala, tem responsabilidade, porque você não tá tendo responsabilidade só por você, seu bosta. É pelas pessoas à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, não só no seu convívio de casa, mas você tá no ônibus indo pro trabalho, quando você tá no metrô indo pro trabalho, quando você tá no trabalho, o seu porteiro, o faxineiro do seu prédio. Então, assim, só sossega o facho, respira. Lembra que eu tô aqui pra te acalmar, tá bom? É. Eu tô aqui eu sou seu coach agora, então respira e foda-se a sua vontade de eu acho que é isso. Muito bem, obrigado, Rafa. Maguinho, seu conselho e sua conclusão. A gente falou tanta coisa aqui dos nossos anseios, do que a gente acha, né, de uma coisa que a gente ama demais, que são os cinemas. Mas eu acho que, cara, aquela caixinha maravilhosa, preta, é um local de contaminação em potencial. Se você não cuida de si, como é que você vai cuidar dos outros, né? Tenha consciência
social. É claro que assim, todo mundo que escuta a maioria das pessoas já são burro velhos, já são pessoas esclarecidas. Ninguém vai aqui, a gente não quer aqui dar uma de vovó, mãe e tal, mas, cara, eu acho que nesse momento um pouco de consciência, né, de cada um é importante nesse país completamente enlouquecido, ensandecido nas questões sociais, né? Eu acho que não é o momento, eu acho que o cinema é maravilhoso, você pode consumi-lo no conforto de sua casa, espera um pouco, segura, se preserva a sua família, preserva seus entes queridos, preserva o ser humano, preserve o ser humano, né? A pandemia, ela está na mesma situação, não existe vacina ainda e viva, cara, viva. Eu acho que é fundamental para que a gente consiga sair disso o mais rápido possível. Cara, o Maguinho é tão fofo, que ele disse exatamente o que eu disse, só que sem o ódio e os palavrões. A pergunta que sempre fica na minha cabeça pra qualquer coisa é: será que é a hora? Será que é essa hora certa? Será que existe a necessidade da gente correr esse risco se não tem nenhuma prova de que é seguro? Só porque abriu? Gente, olha só, eu quero agradecer demais pelo papo que a gente teve. Adorei, eu acho que a gente conseguiu trazer uma coisa nova. Eu, pelo menos, aprendi bastante nesse cast aqui. Novas maneiras de xingar pessoas que querem ir pro cinema, por exemplo. É um coaching. Eu sou pago pra isso. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou começar pela nossa dama, Patrícia Costa. Uma das minhas maiores alegrias, que eu insisti bastante, foi que você fizesse cast com o Rafa, porque vocês dois em cast é sempre sensacional também. Então, Paty, eu queria te agradecer demais, e queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos ouvintes. Meu amor, que isso, obrigada eu. Cara, que delícia que foi. A gente sempre fala isso, né? Mas mais do que gostoso, eu acho que foi um cast de aprender várias coisas com vocês, né? Outras perspectivas, outras coisas que a gente sozinho, às vezes, lugares que a gente não atinge, né? Coisas que a gente às vezes não pensa por estar inserido de uma outra forma. Então, cara, foi realmente um prazer. Agradeço a você e aos meninos pela oportunidade de estar aqui debatendo isso. Mas eu vou agradecer também uma amiga que é uma doutora em literatura africana e crítica teatral, que escreveu um texto do qual eu tirei muitas das coisas que eu falei aqui hoje, né? Que a gente fica achando assim, nossa, a Patrícia falou isso. Mas a gente lê e estuda pra estar aqui, né? Então, a Asa Nigeri, que é essa amiga querida que fez faculdade comigo, que escreveu um texto falando isso, está na hora de reabrir as salas do Rio. E aí eu li esse texto dela para poder me instruir um pouquinho para estar aqui. Olha que legal. Cara, quando o lugar que você tá e o governo, a sociedade, seja lá, quer matar você, a maior rebeldia é sobreviver. Então fiquem em casa, né? Sobrevivam e não façam o que todo mundo tá fazendo. Então é isso. Muito obrigada, Patrícia Costa, nas redes sociais, na GNT, eventualmente. E estamos aí. Ô, Paty, vamos fazer o seguinte, vamos botar o link no nosso post aqui pra esse texto maravilhoso aí, legal. pra gente poder dar uma oportunidade de todo mundo dar uma lida também. Pode ser? Pode ser, claro. Vou passar pro Rafa. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Como eu falei, vou repetir, eu fiz questão de você estar nesse cast, então muito obrigado de você estar nesse cast. Eu queria que você deixasse os contatos também, para as pessoas também não só serem xingadas, mas também xingar você de alguma forma. Bom, eu que agradeço, cara, foi muito bom. Eu tava, enquanto a Patrícia falava, né, só pra quebrar um pouco o clima, de repente eu tava começando a me sentir flexível aqui. Olha a aí. ideia de abrir cinema só com filme nacional. Aí, ó. Abre o Estação Botafogo só com filme nacional. Manda aqueles mendigos de MacBook tudo lá pra dentro. Galera, quem quiser se aprofundar, eu sou uma pessoa que por preocupação e por ser uma pessoa que gosta muito de ciência, pesquiso e acompanho notícias sobre o coronavírus assim, quase que diariamente. Então, se quiser trocar ideia comigo, vai lá. Se quiser debater comigo, vai lá. Se quiser debater e fazer contraponto, vai ser difícil. Vou logo avisando, sabe? Prepara. Não, sabe por quê? Coragem. Não é porque eu sou o bonzão, não. É porque não se refuta fato com opinião. Então, se você começa falando que eu acho que, a gente nem começa a conversar. Assim, eu falo muita coisa em tom jocoso, como piada e tal aqui, mas é só uma maneira de abrandar a minha opinião. A minha opinião é exatamente tudo que eu falei aqui. Se quiserem trocar ideia comigo, Rafael Salles no Instagram e no Facebook. E é isso. Muito bem, obrigado, Rafa, mais uma vez. Maguinho, você conseguiu contribuir bastante também, quero te agradecer por isso. A sua contribuição vai desse seu olhar de empreendedor, então eu só posso te agradecer e te pedir esses
contatos. É sempre um prazer fazer o cast com vocês, com esse grupo fantástico. Mas é isso, a gente falou bastante de um tema que a gente ama, que é o cinema e o que será dele, né? Como eu falei, eu tenho muita propriedade para falar nesse momento, porque, enfim, gerou complicações na minha vida, enfim, mas eu acho que a gente tem que olhar pra frente. Eu acho que fica basicamente o que a gente comentou com vocês, cara. Fiquem em casa, se preservem. Tô nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Continuem vendo tudo que vocês puderem em streaming, on demand, aonde vocês quiserem. Continuem consumindo cinema de onde vocês quiserem. Um abraço, galera. E até a próxima. Muito bem, Maguinho, obrigado mais uma vez a todos. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Obrigado aos nossos ouvintes, que são também nossos assinantes, que ajudam a gente tanto com os temas quanto com o dia a dia. A gente consegue sempre ouvir um pouco eles também, e eles ouvirem a gente, porque a gente tem nosso grupo exclusivo, entre vários outros benefícios, e inclusive esse cast estendido, a gente falou muito mais no cast estendido, acreditem, o dobro de conversa foi pro cast estendido do que vai pros casts normais. Se você quiser ser nosso assinante, entra lá no Catarse, procura o Ratos de Cinema, e você vai poder fazer parte dessa família também junto com a gente. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e fique em casa, cacete. Eu não sei se quem tá ouvindo assistiu o M, aquelas pessoinhas que entregavam os prêmios com aquela roupa. Smoking Aqueles smoking pandemia. Tipo suit, sabe? Aquela roupinha de proteção. Daqui a pouco a gente vai usar umas roupinhas aí. É uma possibilidade de invenção. A gente usar umas a moda, né, Paty? A moda vai se reinventar também. Umas roupinhas protetoras. Cada um vai ter a sua pra gente poder ir no formato calça jeans, né? Formato camiseta. Formato... Fica camisa de mão comprida. Fica a dica, hashtag vou patentear.